E o meu muito obrigado aos membros do canal. Qual SSD utilizar no notebook? Essa é a dúvida mais comum que recebo aqui nos comentários do canal e eu vou dar uma resumida para vocês, tá pessoal? O SSD, o SATA 3, aquele que parece o formato de um HD, mas é um SSD, todos eles são praticamente compatíveis com qualquer notebook. O erro de muita gente, nesse exemplo aqui, vamos dar um exemplo. Você vai no Mercado Livre, vai em qualquer outro site, põe SSD Samsung e o modelo, coloca na frente. Aí quem que faz? Os vendedores, muitas das vezes acontece que sabe da procura e coloca um anúncio de um SSD compatível com esse notebook, com esse modelo e encarece o produto, sendo que você poderia comprar praticamente o mesmo SSD que ele vende, só com o valor certo dele. O SSD hoje está baixando muito o preço, então tem SSD aí de 1 TB da Crucial, se não me engano, vou deixar na descrição aí, por R$300, o que antigamente não era impossível ser nesse valor, né? Mas em resumo é o seguinte, tem notebook original que vem com 1 TB de HD. Aí a pessoa vai me perguntar, mas o SSD de quantos gigas que é compatível com o notebook? E aí eu respondo, se o HD comum era de 1 TB, no mínimo um SSD de 1 TB é compatível com o notebook. Você vai substituir e vai colocar o SSD e vai funcionar tranquilamente, vai reconhecer tranquilamente. Então isso vocês têm que entender. O SSD, no caso, para notebook, o que manda mesmo é você só confirmar no site do fabricante, ou se tiver dúvidas, pode até perguntar para mim nos comentários que eu pesquiso, porque pesquisar é simples. É só confirmar quantos gigas que o notebook suporta. Às vezes você compra aí um SSD de 1 TB para um netbook que antigamente reconhecia até 512 GB. Aí realmente ele não vai funcionar, ok? Mas esses notebooks, a maioria aí, uns 2 anos, 3 anos, até uns 5 anos atrás, que já vinha com um HD de 1 TB, é praticamente certo que um SSD de 1 TB será reconhecido normalmente, beleza? E claro, né, a gente só tem que observar um detalhe, a gente fala de SSD, hoje em dia tem vários modelos de SSD. Vou deixar na tela o SSD SATA 3, que eu comentei aí, que eu vou deixar na descrição, e às vezes o notebook, por mais antigo que tinha, às vezes tinha uma entradinha da nova interface, que é o SSD M2, que é uma entradinha, é um pente, vou deixar aqui na imagem também, que geralmente pode compensar em alguns casos. Por exemplo, o SSD M2 tem o SSD M2 SATA, que é praticamente as mesmas velocidades de um SSD comum, e tem o SSD M2 NVMe. Isso aí nos notebooks mais antigos, se você tem um slot desse NVMe, aí compensa colocar esse tipo de SSD, porque as velocidades são mais altas. Você vai conseguir transmitir mais dados com o SSD M2 NVMe, ok? Então é só isso, mas tirando, meu notebook é mais antigo, não vai ter essa entrada de SSD M2 NVMe, não vai ter. Vou tirar o HD antigo e quero colocar um SSD SATA. Como que eu faço? Aí a gente continua nessa pauta que eu já estou falando. É isso que eu queria mostrar para vocês, falar para vocês sobre isso. Em vez de pesquisar na hora que você vai comprar aí, quero um SSD Acer. Não existe isso. Você vai só confirmar esse SSD suporta quantos gigas? 512 GB, 500 GB? Ok, então vai no site ou entra no link aí que eu deixei na descrição, que eu vou deixar um link aí de SSDs de até 512 GB. Então você clicando nele, vai ter uma lista de SSDs de até 512 GB. Você escolhe o que for de melhor preço para vocês. Olha também as avaliações, e na hora de comprar online aí você tem que seguir o preço, seguir as avaliações, tá tudo ok. Eu vou deixar bem filtradinho para deixar nas melhores avaliações e os SSDs compatíveis com notebooks.
de até 512 GB, beleza? Ah, eu queria mais? Comente aí que eu deixo uma nova lista para vocês de até 1 TB. É isso que eu queria falar, pessoal. Vamos desmistificar sobre o SSD compatível para notebook. Se eu estiver falando besteira aí, pode corrigir aí nos comentários. Até a próxima. Fui!